turminha, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, 13 de abril, nós estamos começando mais uma semana. Então, olha, a Pro está aqui para passar para vocês a rotina de hoje, da nossa aula de hoje, tá bom? Olha só, nós vamos ter hoje matemática e língua portuguesa, tá? Igual a semana passada. Semana passada nós começamos também com matemática e língua portuguesa. Então, ó, no caderno de matemática, para vocês escreverem aí, ó, a rotina bonitinha. A Pro colocou uma lousa aqui, ó, para vocês, tá bom? Então, escrevam aí, ó, no caderninho de matemática primeiro, sistema de numeração decimal, tá? Que nós vamos dar continuidade e depois nós vamos ter língua portuguesa, a leitura e a interpretação do texto, se eu contar, ninguém acredita. No caderno de matemática, dando continuidade às atividades da tarefa exercitando, que nós fizemos lá até a atividade 6, vocês vão pegar esta folha, resolver as atividades na folha e depois vocês vão colar no caderno, tá? Então, a atividade 7 aqui, ó, para vocês fazerem, escrever o antecessor e o sucessor dos números, tá? A atividade 8 é para vocês decompor os números. Então, o que é decompor os números? De acordo com o exemplo dos engenheiros aqui, ó. Eu tenho o número 418. Para eu decompor esse número, eu preciso ver que o número 4, ele está na posição da centena, então ele vale 400. O número 10, ele está na posição da dezena, então ele vale 10. O número 1, perdão, ele está na posição da dezena, então ele vale 10. O número 8, ele está na posição da unidade, então ele vale 8. Então, eu tenho 400 mais 10 mais 8, que eu leio 418. Então, eu vou escrever como eu leio esse número, tá? Vocês vão fazer igual exemplo para os números 3.319 e para o número 5.824. A Pro colocou uma anotação aqui para vocês arrumarem aí, por favor, porque aqui, ó, foi repetido o número de cima e não é 5.824. Então, arruma aí, tá? Para vocês decompor e depois escrever como que lê. Nesta outra folha é só decomposição, não precisa escrever como lê, tá? Então, decompõe os números de acordo com o exemplo. Então, aqui os números eles são um pouquinho maiores. Eles saíram lá da centena e aumentaram. Saiu da unidade de milhar e foi para dezena de milhar. Então, eu tenho 53.818. Então, aqui, ó, esse 5, ele tá na casa da dezena de milhar, então eu tenho 50.000. O 3 tá na unidade de milhar, então eu tenho 3.000. O 4, ele está na centena, então eu tenho 400. O 1 está na dezena, então eu tenho 10. E o 8 na unidade, então eu tenho 8. Decompondo o número 53.418, tenho 50.000, mais 3.000, mais 400, mais 10 e mais 8. Vocês vão fazer isso com 29.860, 45.073 e 60.754. Facinho, né? Faça tudo com capricho, bonitinho. Olhe antes de colar a folha no caderno, tá? Faça as correções necessárias e depois cole no seu caderno. Terminando a aula de matemática, nós temos a aula de língua portuguesa e aí vocês têm aqui, ó, a rotina, tá? Para vocês escreverem a rotininha no caderno de língua portuguesa. Terminou, vocês vão escrever leitura do texto, se eu contar ninguém acredita, vai ler o texto com atenção 1, 2 vezes, por quê? Porque às vezes na segunda vez que eu leio, eu presto uma atenção em outros detalhes que eu não prestei atenção na primeira leitura, tá? Leia com atenção, bonitinho, terminou a leitura, entendi o texto, cole no caderno. Depois que colou, você vai escrever a interpretação do texto, se eu contar ninguém acredita. E aí, lembrando que cola pergunta por pergunta. Então, cola a primeira, responde, pula uma linha, cola a segunda, responde, pula uma linha, cola a terceira, responde, pula uma linha. Isso até a atividade 7, até a pergunta número 7.
A Pro fez uma anotação aqui também, que aqui, ó, a palavra ser, ela está no singular e ela tem que vir no plural. Por quê? Porque aqui está perguntando como eram os seres viventes do planeta, tá? Daquele planeta que está dizendo no texto. Então, seres e não ser, tá? Corrija, por favor. A atividade 8, vocês podem fazer na folha, porque tem espaço. O que é para fazer na atividade 8? Eu até grifei aqui, tá? Até grifei a sílaba tônica. Por quê? Porque vocês vão separar a sílaba das palavras e depois classificar de acordo com a sílaba tônica. Então, presta atenção. Primeira palavra é interplanetários. Eu vou separar as sílabas. Separar as sílabas de acordo com a quantidade de vezes que eu abro a minha boca. Então, interplanetários. Então, eu tenho 7 pedacinhos. Vou separar em 7 pedacinhos a palavra, separando por tracinho, com tracinho. Depois que eu separar, eu vou achar a sílaba tônica dessa palavra. Como que eu acho mesmo a sílaba tônica das palavras que a Pro ensinou? Chamando a palavra como se ela estivesse lá longe. Então, vamos supor que a palavra está lá longe, eu quero trazer ela para perto. Interplanetários. É o tá. O tá é a sílaba tônica da palavra interplanetários. E aí eu vou classificar. Lembrando, são 3 grupos das sílabas tônicas. Eu tenho a oxítona, que é a última sílaba da palavra. Eu tenho a paroxítona, que é a penúltima sílaba. E eu tenho a proparoxítona, que é a antepenúltima. Lembrando que a proparoxítona, que é a antepenúltima, todas as palavras têm acento, tá? Então, interplanetários é uma palavra o quê? Proparoxítona. Por quê? O rios, o os é a última sílaba, o uri é a penúltima e o tá é a antepenúltima, ok? E ela tem acento, então todas as proparoxítonas são acentuadas. Então eu vou separar e na frente da separação das sílabas eu vou escrever proparoxítona, ok? E assim você vai fazer com todas essas outras palavras aqui. A atividade 9, você vai colar no caderno e responder no caderno, porque vocês vão pegar todas essas palavras da atividade 8, de interplanetário até mentiroso, e escrevê-las no seu caderno na ordem alfabética, tá bom? Terminando a atividade 10, pode fazer na folha, você vai pegar 3 palavras, aí eu coloquei aqui, ó, palavras do texto, que tem o que está aqui, ó, que está pedindo. Então, eu quero 3 palavras no plural, 3 substantivos próprios, 3 substantivos comuns, 3 palavras com RR, 3 palavras com M e 3 palavras com N intercalado. N intercalado é quando o N está no meio da palavra, tá bom? S com som de Z, com um acento agudo, 3 palavras com acento agudo, 3 palavras com acento circunflexo, 3 palavras com til, 3 palavras que eu escrevo com C cedilha e depois 2 palavras no diminutivo, tá bom? Escreveu, leu tudo bonitinho, vê se não tem nada errado, se eu não escrevi nada errado, e aí cole no seu caderno, tá bom? Então, turminha, essas foram as aulas de hoje, matemática e língua portuguesa. A Pro deixou aqui, ó, para vocês não esquecerem de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, tá bom? Beijinho no coração de vocês e até amanhã. E ó, eu estou das 13 até as 17 horas hoje lá no WhatsApp, tá? Tirando as dúvidas de vocês. Beijinhos.